Hoje nós vamos fazer um macarrão de massa caseira, massa fresca. E os ingredientes são bem simples, ó. Trigo e um ovo, tá? O ovo é bom que seja em temperatura ambiente. E aí, a proporção dessa massa é 100 gramas de trigo para um ovo. A gente vai colocar aqui, eu vou fazer só 100 gramas, né, para poder mostrar para vocês. Aqui a gente tem todo o trigo que vai ser usado. Se você quiser, você pode separar um pouquinho para poder depois você ir dando ponto da massa, mas eu já vou fazer direto. Aqui a gente vai fazer um buraquinho no meio, como se fosse fazer um cimento. Daí a gente vai pegar o ovo e vai colocar no meio. Toma cuidado se você for usar o ovo da roça, como a gente vai usar aqui, porque como ele é muito fresco, ele pode também estar... o meu tá muito fresco, então eu sei que ele tava direitinho, mas aí ele pode estar estragado, né? O ovo da roça, ele costuma ter esse problema, então você toma cuidado. Daí você vai bater o ovo, como se fosse fazer um omelete. Se quiser, você pode colocar aqui uma pitadinha de sal, ou você pode deixar o sal para colocar na água, tá? Não faz diferença. E aí você pode também colocar uma colherinha de azeite, mas é opcional. A massa tradicional é assim, só ovo e trigo. Daí você vai acrescentando aos poucos, ó, o trigo. No ovo. E vai mexendo até a massa ficar homogênea. Então, eu mexi aqui a massa, misturei, só que o ovo, ele era pequeno, né? Então, ele não foi a umidade suficiente para a massa, que a massa precisa. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai colocar um pinguinho de água, ó. Só um pouquinho, para poder a gente continuar tendo uma umidade. E aí, se acontecer o contrário, você coloca um pouquinho mais de trigo, tá? Se o ovo for muito para sua quantidade de trigo, você coloca mais trigo. Aí você vai ajustando, né, a massa conforme a necessidade dela. Porque essa questão do ovo é muito complicado da gente ter um padrão, porque cada ovo é de um tamanho, né? Cada ovo tá de uma forma, então... Mas a medida é essa, 100 gramas, um ovo. Se precisar, completa com água. De preferência, só o ovo, tá? E aí a massa, ela não pode ficar muito mole, senão você vai ter problema pra abrir ela. Então ela tem que ficar, ó, aqui ela já tá consistente, ó. Então eu vou deixar ela nesse ponto. Não vou colocar mais trigo pra ela não ficar dura, mas também não vou colocar mais água, senão ela vai ficar muito melecada. Aí ela vai ficar grudando no cilinho. Agora que a massa já tá no ponto, eu vou sovar. Como que eu sovo, ó? Com a palma da mão, com essa parte aqui, ó. Com essa parte aqui da mão, eu vou empurrando, fazendo força, tá? E aí eu posso revezar as minhas mãos pra poder eu não ficar com o braço cansado. Eu vou sovar ela até ela ficar uma massa bem lisinha. Se eu achar que tá demorando muito, eu não tô chegando na consistência, aí eu termino de sovar ela no cilinho. Mas o correto é a gente terminar de sovar na mão. Ó, a minha massa, ela ainda não tá no ponto. Ela ainda tá quebradiça aqui dentro, tá vendo? E aí eu vou mostrar pra vocês por que que eu não posso deixar a massa assim. Senão, quando eu passar aqui no cilinho, olha o que vai acontecer. Tá vendo? Então a massa precisa ter ficar uniforme, ser sovada e ter um descanso, né? Ter um tempo de descanso. Senão ela vai ficar quebradiça, assim você não vai conseguir trabalhar com a sua massa.
Bom, aqui a gente deixou a massa descansar um pouquinho. A massa sempre tem que estar, quando ela for descansar, ela sempre tem que estar envolta num plástico filme, ó. Porque senão ela vai ressecar, tá? Eu não botei ela na geladeira para descansar, só deixei em cima da bancada mesmo, porque não tá muito calor, também não tá frio, tá um clima agradável. E aí, o que que acontece? Eu passei essa massa algumas vezes no meu cilindro, porque eu achei necessário. Mesmo depois eu sovar bastante, ela ainda estava um pouco quebradiça, e aí eu fui e passei no cilindro e ela ficou assim, bem mais uniforme. Se você não botar essa massa para descansar, por você ter sovado muito, ter batido muito nela, ela vai ficar muito rígida. Então, quando você abrir, ela vai encolher de novo, tá? Vai dar aquele efeito elástico que a gente não quer. A gente quer que a gente abra ela, né? E ela permaneça do tamanho que a gente abrir. Agora, eu vou pegar um pouquinho de farinha e vou espalhar nela para poder a gente passar no cilindro. E aí eu vou cortar essa massa. Pode ser com uma faca simples mesmo, por quê? Senão a gente vai forçar muito o cilindro, não tem necessidade disso, tá? Então a gente vai passar aqui um pouco de farinha nela para poder ela não agarrar, né, no cilindro. Nada demais, tá, gente? O cilindro é esse aqui, ó. Você compra no Shoptime, Submarino, Americanas, qualquer loja que vende coisas para casa, você compra esse cilindro. A gente já usou bastante, tá? Mas aí eu já garanti que ele tá bem limpo. Eu já lavei ele. Eu gosto de lavar ele com a manivela. Porque eu vou rodando a manivela enquanto eu passo a bucha, porque eu tenho certeza que todos os pontos dele estão sendo limpos, tá? E aí depois eu vou mostrar pra vocês como que eu faço a secagem dele. Ó, pra limpar a máquina, a gente limpa, né, com a bucha, com sabão. E depois, para secar e para ter certeza que ela tá bem limpinha, eu pego 2 folhas de papel toalha e passo nela, como se fosse o macarrão, ó. Que aí não corre o risco de você sujar o seu macarrão. Porque mesmo a gente lavando, ainda corre o risco, né, de ficar alguma coisinha. Então eu passo o papel até que eu veja, ó, que ele tá saindo limpinho. E aí já tá seco também, ele já ajuda a secar. Agora eu vou fazer a mesma coisa na parte do talharim. Ele vai sair picadinho, mas aí a gente vai conseguir ver, ó, que ele tá limpinho e sequinho. Agora, olha só, chega aqui pertinho. Agora, olha só, aqui a gente vai do número 1, não sei se tá dando pra vocês verem, mas vai do número 1 até o número 9, tá vendo? Então a gente sempre começa no número 1, não adianta pular a etapa, que não vai dar certo. Então a gente sempre começa no 1, depois vai pro 2 e assim sucessivamente. Não adianta pular a etapa porque vai dar errado. Então a gente coloca aqui. Isso também dá pra você fazer na mão, tá? Com um rolo de macarrão. Aí você vai dobrar a massa, ó, deixar ela quadradinha, retangular, né? E vai passar de novo. Isso no 1 ainda, tá, gente? Porque a gente quer que ela fique o mais uniforme possível, pra gente não precisar cortar. Então a gente vai tentar modelar ela aqui no 1. Tá quase, ó. Aqui a gente dobra mais um pouquinho. Vamos ver se vai. Ó. Aí ela ficou lisinha, tá vendo? A gente vai passar pro 2 no cilindro. E aí vamos tentar aqui, né, dobrar para poder a gente ir tentando deixar ela reta.
Agora a gente não dobra mais, tá? Porque a gente tá apertando o cilindro. Então, se a gente for dobrando ela, a gente vai perder, né, essa parte do cilindro que é afinar. Essa função, né, do cilindro que é afinar a massa. Então, a gente vai pro 4. Aí, aqui, você vai até onde você quiser. Não tem, assim, um padrão não, tá? Eu gosto dela mais fininha, mas não muito fina. Porque senão também depois ela fica difícil de separar. Depois dela pronta. Então, eu vou aqui no 5. E depois essa parte que ficou diferente, a gente pode cortar ou pode também deixar assim mesmo. Ó, e ela fica bem, como é que eu vou dizer? Ela não gruda, ó, ela tá bem fácil, bem firme, né? Ó, e não tá grudando em nada. Então, mesmo que ela fique assim, ela não vai grudar uma parte na outra. Tá vendo? Ela tá bem lisinha. Ó, eu fui até o 6. Olha a espessura que ela ficou. Tá vendo? Ela não tá fina, também não tá grossa. Tá bem do jeito que eu gosto. Só que olha só, ela vai ficando muito comprida conforme a gente vai passando, né? Então, eu gosto de cortá-la no meio, porque fica mais fácil da gente passar ali na outra parte, que é a parte do corte. Eu vou passar aqui um pouquinho só na farinha, para poder evitar. Apesar dela estar bem lisinha, ela não tá agarrando. Mas é bom a gente, né, se prevenir. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou trocar aqui e vou trocar a manivela de lugar e vou para a parte do talharim. Ó. Aqui, ele já tá saindo o talharim. Ó, eu posso segurar aqui, que ele já vai vir. Mesmo com o biquinho, ó, não tem problema. Aí, o que você pode fazer? Você pode enrolar ele e fazer ninho, né? Tipo assim. E deixar ele secar. Ou você pode pendurar num varalzinho próprio para isso. Ou em qualquer lugar que você tiver aí que dê para você fazer, né? Improvisar um varalzinho. Esse varalzinho eu comprei junto com a máquina, tá? E aí assim a gente vai deixar o macarrão secar por pelo menos 30 minutos, tá? Para poder depois colocar na água. E esse macarrão assim você pode armazenar ele por uma semana, por aí, sem risco, né, de estragar. Então, se você quiser uma massa de lasanha, é só você cortar aqui, ó, pra poder ela ficar retinha, né, porque a gente gosta da massa de lasanha retinha. E aí você ferventa ela, né, normal, como se fosse o macarrão que você compra industrializado. Só não esquece, tem que deixar essa massa secar. Pode secar na bancada, pode secar no varal, ou, né, da forma que você preferir, mas a massa tem que estar seca pelo menos por 30 minutos. E você também pode fazer um ravioli. Esse aqui é uma forma de ravioli. Daí, como que você faz? Você coloca a massa, assim, bota o recheio aqui dentro e depois você fecha e passa um rolo ou uma garrafa de vidro, alguma coisa pesada aqui em cima, que aí ele vai ficar no formatinho. Você já vai tirar os raviolinhos prontinhos, tá? Você pode fazer também na mão o ravioli. Ó, você faz um quadradinho. Faz um quadradinho, coloca o recheio e você depois faz assim e amassa. Sempre o recheio tem que ficar no meio e sobrar um espaço assim, ó. Tá? Eu não coloquei recheio aqui, mas eu deixei um pouquinho de ar pra vocês verem como que tem que ficar. Porque se não ficar um espaço aqui dos lados, esse recheio ele vai vazar. E aí não vai ser legal, né? Porque
a água do macarrão vai ficar toda cheia de recheio e você vai ficar sem o recheio do seu ravioli. E aí dá pra você usar a criatividade, dá pra você fazer o gravatinha, dá pra você fazer um capelete, dá pra você fazer o que você quiser. Essa massa é a massa básica. Dá pra você também misturar espinafre, beterraba, cenoura, porque aí você deixa a massa colorida. A minha massa, ó, ela tá bem amarelinha porque eu usei um ovo da roça, o ovo colhido aqui mesmo, tá? No nosso sítio. E aí a massa fica bem mais bonita, tá vendo? Se você usar um ovo de granja, vai ficar mais pálida. Mas a nossa ficou bem amarelinha por causa do ovo que a gente usou. E é isso, depois dela seca, você pode cozinhar ela na água com sal por uns 4, 5 minutos, aí depende do ponto que você gosta do seu macarrão. Espero que vocês tenham gostado, curtam, compartilhem esse vídeo e se inscrevam no canal, porque aqui a gente dá várias dicas de como fazer coisas com o que você tem no sítio e para ganhar dinheiro ou para sua família, tá bom? Até mais! Resultado do nosso trabalho de hoje. A massa pronta, macarrão já com molho, franguinho assado. Vou experimentar agora. Delicioso. Muito bom. Pode fazer que vocês vão gostar.